Olá, está no ar o Saúde em Foco. Aqui você acompanha dicas para ter mais qualidade de vida e esclarece dúvidas sobre diferentes assuntos relacionados à área de saúde, sempre com a participação dos professores do Centro Universitário Franciscano. Começamos o programa de hoje falando sobre alimentação adequada para as futuras mamães. A gestação é um período delicado na vida da mulher e por isso requer alguns cuidados. Veja só. Alimentação adequada para gestante é exatamente a mesma alimentação, né, de uma mulher adulta que não esteja nesse período tão importante, mas deve ter alguns cuidados, né? No prato da gestante sempre deve ter a maior quantidade de alimentos diferentes, né? Um grupo sempre de cereais, pode ser batata, arroz, um grupo das carnes, que é bem importante nessa fase, pois contém ferro, que é um nutriente bem importante, né, para não causar anemia nessa época. O feijão, as leguminosas, né, de maneira geral, como o feijão, como eu falei, a lentilha. E a parte dos vegetais também, que são importantes, principalmente porque contém fibras, dão mais saciedade e, além disso, ajudam na constipação, que também é um outro sintoma bem comum durante a gestação. Agora, durante os outros períodos do dia, é importante também fazer refeições, que seriam de 5 a 6 por dia. Então, café da manhã, lanche da manhã, almoço, jantar, né? E entre esse almoço e jantar, 1 ou 2 lanches também, dependendo, né, da rotina da gestante. A higienização também, né, dos alimentos crus devem ser feitas, deve ter cuidado, né, de onde comer, se for em casa, higienizar bem, né, cada um desses alimentos. A água é importante, né, além da alimentação nesse período, a gestante precisa de um consumo maior de água. Outro detalhe bem importante que costumam perguntar é do uso de adoçantes, né? Para aquelas gestantes que estão um pouquinho mais acima do peso. Esses produtos também não são indicados para gestantes, a não ser que seja uma gestante diabética, e aí ela vai ter orientação do seu médico ou da sua nutricionista. Você sabia que os problemas de visão podem ser desenvolvidos em qualquer idade? Acompanhe estas e outras informações sobre doenças oculares no Questão Saúde. O Questão Saúde de hoje tem como convidado o oftalmologista Álvaro Rossi, que vai nos esclarecer algumas dúvidas a respeito dos problemas oculares. Doutor, primeiro, muito obrigado pela sua disponibilidade. Prazer é meu. E vamos começar pelo mais básico. Vamos lá. Quais são os problemas oculares mais comuns aqui no seu consultório? O problema ocular mais comum, com certeza, são os vícios de refração, ou seja, a falta de óculos, né? A miopia, o astigmatismo, a hipermetropia, quando a gente chega aos 40 anos, a perda da visão, a visão cansada, a presbiopia e a catarata, mais lá pelos 70, 80 anos, seriam os problemas mais comuns. Doutor, e qual é o indício, qual que é aquele sinal que a pessoa tem que ela fala, devo procurar um oftalmologista? O primeiro sinal é a pessoa não estar enxergando bem alguma coisa, né? Fazer um teste grosseiro a gente deve fazer tampando um olho e tampando o outro. Isso seria o teste mais básico para a gente ver se tem alguma coisa acontecendo no olho. Ou um outro caso seria uma dor, uma inflamação, um olho vermelho, alguma coisa que surja algum sinal no olho que nos dê que tem alguma coisa errada no olho. Doutor Álvaro, fomos às ruas pedir para as pessoas se elas têm alguma dúvida a respeito, né, dos problemas que podemos ter na visão. A gente vai conferir algumas dessas perguntas agora. O uso de óculos é recomendado para todos os problemas oculares? Veja bem, não é recomendado para todos os problemas oculares. O uso do óculos, ele vai corrigir os problemas de foco no nosso olho, ou seja, a miopia, o astigmatismo, a hipermetropia, algumas coisas. Imagine, por exemplo, se a gente tem a pressão alta no olho, que é uma doença chamada glaucoma, né? O glaucoma não tem como corrigir com óculos. O glaucoma é uma cirurgia que a gente tem que tratar ou com colírios ou cirurgicamente. A catarata, por exemplo, a catarata é uma cirurgia que a lente que tem dentro do olho, que é essa lente aqui, ó, ela fica opaca. Ou seja, então é uma cirurgia, é uma patologia que a gente tem que tratar cirurgicamente. Então tem vários problemas oculares que não são corrigidos com óculos. Problemas oculares são genéticos?
Existem problemas oculares genéticos e existem problemas oculares não genéticos. Por exemplo, se a gente for pensar nos vícios de refração, no problema do uso do óculos, a miopia, a hipermetropia ou astigmatismo, geralmente eles não têm um caráter genético. A gente sabe que tem famílias que tem um só que usa óculos, tem outros que não usam óculos, então não é geralmente genético, mas nós temos doenças sim genéticas que causam problemas oculares. Por exemplo, a retinose pigmentar é uma doença genética que pode causar causa problema ocular e causa cegueira. Existem idades mais propícias para desenvolver problemas de visão? Veja bem, nós temos várias idades propícias para desenvolver problemas da visão. Ou a criança nasce com algum problema e imediatamente tem que ser analisada. Depois a gente pode surgir geralmente no início da idade escolar, crianças que têm problema de aprendizagem por falta de óculos. Depois a miopia surge geralmente lá pelos 15 anos, geralmente. A presbiopia, a vista cansada, lá pelos 40 anos. A catarata lá pelos 70, 80 anos, 65 anos. Então, existem várias idades onde nós temos uma prevalência aumentada de um certo tipo de patologia dentro do olho. Como manter a saúde ocular? O mais importante é você procurar um oftalmologista quando você notar alguma coisa no olho, né? Nós não devemos ir ao médico todo mês ou todo ano se você não tem nada, se você não sente nada. Mas qualquer dúvida, qualquer coisa diferente, anômala na sua visão, no olhar ou em alguma coisa, a gente deve procurar um oftalmologista. Isso eu acho que seria o mais importante para a gente manter a saúde ocular. Respondidas algumas questões, doutor, vamos dar continuidade aqui. Doutor, hoje praticamente trabalhamos em frente ao computador, né? Chegamos em casa, utilizamos o computador, também tem a televisão, a gente está sempre exposto a diversos monitores, diversas telas. Tem algum perfil de profissional que justamente está mais propício a desenvolver algum problema de visão justamente por causa dessa rotina? Eu diria que o paciente que vai ter a tendência a ter uma alteração de filme lacrimal, ou seja, desenvolver o olho seco, seria um paciente que vai ter mais propensão a ter sintomas usando o computador. Ou ficando muito tempo na frente da televisão, ou os jovens jogando videogame muito tempo, porque o problema é que quando a gente fica muito tempo na frente de uma tela, a gente acaba esquecendo de piscar como a gente tem que piscar. E uma pessoa que tem a tendência a ter um olho seco, a ter uma alteração no filme lacrimal, teria mais sintomas oculares. Doutor Álvaro, eu agradeço pela sua Eu que disponibilidade. agradeço. E nós ficamos aqui com mais um Questão Saúde. Dados da Organização Mundial da Saúde demonstram que 15 a 20% da população mundial é afetada pela artrose e cerca de 70% a 80% da população com mais de 65 anos possui a doença. Além do acompanhamento de um fisioterapeuta, o paciente também pode potencializar o tratamento com exercícios em casa. Veja só. A osteoartrose ela é uma doença, né, degenerativa que afeta principalmente as articulações, né, ou a cartilagem articular. Ela se dá com o passar dos anos, né, então, em especial com as pessoas que estão acima de 60 anos. Os principais sintomas seriam, então, a dor articular, né, os processos inflamatórios, a diminuição de força e, consequentemente, uma diminuição da função de todos os idosos, né. Essa é uma doença que ela também ocorre em jovens, mas não em tão grande escala quanto os idosos. E ela é uma doença de predileção feminina. Então, as mulheres, elas tendem a ter mais processos degenerativos articulares do que os homens. Não que os homens não tenham. O paciente ele pode procurar um fisioterapeuta e fazer um atendimento que seja domiciliar, dentro do consultório, em via ambulatorial, né? Ou também ele pode ter o autocuidado. O que seria o autocuidado? Ele se cuidar, né? Fazer os mesmos exercícios que são propostos na fisioterapia em casa, através de uma borrachinha ou até mesmo uma faixa rígida, onde ele mantém a tensão, né, da musculatura, mantém-se a articulação posicionada de forma que não agrida as articulações e se resista durante um período que pode ser de 30 a 60 segundos, não menos e não mais. O exercício de fortalecimento que ele pode ser orientado pelo paciente, aliás, pelo terapeuta, é esse, um movimento de flexão do quadril, onde ele acaba fortalecendo a musculatura anterior da coxa e até o ponto que ele pode, em casa, fazer o mesmo movimento, já sendo orientado, sem, então, o auxílio do terapeuta.
Nós vamos para um breve intervalo e no próximo bloco vamos falar sobre os sintomas e tratamento do transtorno obsessivo-compulsivo, o TOC. Já voltamos. Oi, você já me conhece, eu sou a Clara. Já imaginou chegar na faculdade morrendo de sede e não ter água para beber? Ou chegar em casa louco por um banho e não poder tomar? Aposto que não seria legal. Água, para não acabar, devemos poupar. Você conhece o transtorno obsessivo-compulsivo, o TOC? Estima-se que no Brasil mais de 4 milhões de brasileiros sofrem com a doença, que pode incapacitar a pessoa para o trabalho e dificultar as relações sociais. Para falar sobre este assunto, está aqui conosco no estúdio o professor do curso de Psicologia, Carlos Décimo Martins. Professor, muito obrigada pela sua participação e seja bem-vindo ao programa. Sim. Eu gostaria de convidar o senhor e também o pessoal que está em casa para assistir uma reportagem feita aqui pela nossa equipe que fala um pouquinho sobre as manias. Limpar a casa várias vezes, ter sempre tudo muito organizado, verificar a fechadura da porta diversas vezes antes de dormir, por exemplo, são algumas atitudes que podemos chamar de manias. Então, todo dia quando eu acordo, eu pego e leio um pouco antes de escovar os dentes para dar uma refletida no meu dia. Eu fico me espremendo, assim, enquanto eu tô esperando alguma coisa, eu fico, me apertando muito, assim. As pessoas que percebem, eu não percebo. Toda hora que eu for comer alguma coisa, eu sempre vou lavar a louça. Independentemente de quem estiver lá em casa, do filme que eu estiver olhando, terminei, eu vou lavar a louça. Quando a mania foge do controle e a pessoa começa a perder muito tempo com os rituais, é preciso ficar atento. Este pode ser um dos sinais do transtorno obsessivo-compulsivo, o TOC. A rotina de quem convive com a doença já foi tema de filme. No longa Melhor é Impossível, o ator Jack Nicholson interpreta um talentoso escritor que vive uma vida tipicamente repetitiva. Mas o que pode desenvolver o transtorno e quais são as formas de tratamento? É isso que nós vamos ver agora no Saúde em Foco. Professor, é comum que as pessoas tenham algum tipo de mania, né? Mas como saber que ela evoluiu para o transtorno obsessivo-compulsivo? Sim. Bom, primeiro gostaria de falar assim, o que é o transtorno obsessivo-compulsivo, que ele se caracteriza por presenças de obsessões e compulsões, obsessões e ou compulsões. As obsessões são pensamentos, são impulsos ou são imagens que elas são percebidas, identificadas como intrusivas, ou seja, elas são invasivas. A pessoa não gostaria de ter esses pensamentos, mas ela não tem o controle. Quando vê esses pensamentos, essas imagens e os impulsos estão presentes. E a pessoa depende muito da capacidade de insight da pessoa. Tem alguns que a gente diz que tem um insight mais pobre, que eles não identificam que realmente esses pensamentos eles são desproporcionais, ou seja, que eles são disfuncionais, que eles não são adequados, não condizem com a realidade. Dentro disso, a gente pensa também que surgem as compulsões. O que são as compulsões? Compulsões também são pensamentos ou atitudes que a pessoa adota no sentido de neutralizar a ansiedade que surge em função desses pensamentos. Bom, digamos, em termos de patologia, tudo tem um limite, né? Tem algumas coisas que nós diríamos são normais no dia a dia. Por exemplo, às vezes a gente faz algumas coisas sem prestar atenção exatamente naquilo que está fazendo. Então, a pessoa sai de casa e ao sair de casa ela não prestou atenção se realmente ela fechou a porta. Então, o que acontece? Ela volta para verificar se a porta ficou fechada. Então, digamos, tem algumas atitudes que são normais, né, que fazem parte do nosso dia a dia. E não podemos, a partir daí, pensar que existe uma patologia. Quando se pensa numa patologia, é quando realmente esses pensamentos e essas atitudes, elas se tornam frequentes, né, mais intensas,
e constituem realmente como uma limitação, ou seja, acarretam prejuízos funcionais, prejuízos laborais, a pessoa não consegue mais trabalhar e viver a vida com uma certa naturalidade, porque esses fatores estão presentes. Então aí a gente começa a pensar que realmente é algo mais patológico, que precisa de um cuidado, de uma atenção especial. O senhor comentou ali a questão da fechadura da porta, que a pessoa volta para verificar, mas quando ela volta várias vezes, né, ela não consegue, ela tem que, por exemplo, ela tem um limite ali que ela tem que ver 5, 6 vezes para conseguir sair de casa. Aí já é um sinal de que... É um sinal, porque ela até pode identificar como não sendo algo tão adequado, quer dizer, ela tem certeza de que ela fechou a porta, mas fica sempre aquela dúvida, aquela ansiedade, aquela angústia, fechei ou não fechei, então ela volta para ver se realmente fechou, mas na realidade ela compreende que isso é disfuncional, porque ela tem certeza que fechou, mas ela volta a ficar em dúvida se realmente fechou ou não. Então, quando esses comportamentos se tornam mais repetitivos, mais acentuados, então é um momento que a gente tem que pensar realmente se não estaria realmente dentro de um diagnóstico de transtorno obsessivo-compulsivo. Que outros exemplos o senhor citaria? Tem vários, assim, teria algumas classificações, como por exemplo de limpeza, né? Tem pessoas que têm a questão da limpeza, está sempre lavando as mãos ou limpando algumas coisas da casa, enfim. Tem a questão de checagem também, que é isso que nós vimos, a questão de estar sempre verificando se fechou a porta, se fechou a janela, se está tudo certinho, se está tudo correto. Tem uma questão também de simetria, né? Tem uns que gostam das coisas bem organizadas e também organização quando é muito organizado, e também de acumulação. Tem pacientes, pessoas que acumulam muitas coisas, vão guardando muitas coisas, né? Isso faz com que a pessoa prejudique muitas vezes a rotina dela, o trabalho, as relações, porque ela acaba perdendo muito tempo com aquele ritual. Sim, é um dos critérios para diagnóstico que aconteça, que ocorra o prejuízo. Quando tem um prejuízo funcional, aí a gente começa a pensar realmente no diagnóstico. Porque manias, está dizendo, vamos usar a expressão manias, todo mundo tem, né? Todos nós temos algumas manias, né? Mas também com isso não quer dizer que seja realmente o transtorno. Ele começa a ser diagnosticado como transtorno a partir do momento em que ele se torna realmente mais limitante. O que leva ao transtorno? Bom, a origem a gente sabe que tem algumas questões, alguns estudos mostram a questão hereditária, a questão, né, da transmissão, questão de família. O que também não quer dizer que, tendo um histórico de toque na família, que a pessoa vai ter toque também, né? Então tem histórico, tem pessoas que têm toque, mas os filhos não necessariamente virão a ter toque. Então tem alguns estudos que mostram que existe uma relação. E também, ainda a origem, realmente tem alguns autores que defendem tem várias teorias que tentam explicar a origem do transtorno. Mas a gente ainda tem, acho que, alguns estudos ainda para evidenciar qual seria realmente a origem. O que a gente sabe é que ele tem uma predominância, a prevalência dele é por volta de 1,1 a 1,8% da população. Então, realmente, ele é bem significativo, né? E a predominância maior é em mulheres, no sexo feminino, mas com os homens acontece mais cedo, né? Inicia-se mais cedo. E no sexo masculino, começando mais cedo, também tem na infância, na adolescência e na idade adulta. E a questão do tratamento também, a gente sabe que tem o tratamento, né? A gente sabe que não tem cura, né? É meio delicado a gente falar em cura para o toque, mas que existe uma remissão de sintomas, realmente existe. E quanto mais cedo se inicia o tratamento, melhor. Porque quanto mais cedo se começa a tratar, há uma possibilidade maior de remissão de sintomas, né? Como que é esse tratamento, professor? Bom, o tratamento, em alguns casos, envolve o uso de medicação. Então, teria que realmente ter um acompanhamento psiquiátrico
para o acompanhamento para a parte mais da medicação. Agora, também tem o atendimento, tem o tratamento psicológico, que é muito importante. E aí, creio que todas as abordagens são muito interessantes, são importantes, tanto a psicanálise, humanismo, comportamentalismo, enfim, as várias abordagens realizam um tratamento adequado, satisfatório. Embora eu possa ser um pouco mais, como se diz, um pouco suspeito, porque eu trabalho mais dentro da abordagem da terapia cognitivo-comportamental, e a gente sabe que dentro da abordagem da terapia cognitiva tem dado excelentes resultados, tem sido uma boa abordagem para o tratamento. E aí, nesse tratamento, se trabalha com algumas técnicas, como a de sensibilização, porque acredita-se que a pessoa tenha que realmente passar por aquilo que esteja angustiando mais ela, né? Então, com isso, o tratamento tem um resultado melhor. É comum que, às vezes, as pessoas que estão tendo, né, esses sintomas, elas não admitam, né, e não queiram procurar ajuda. Como que um familiar ou um amigo, ele pode, de alguma forma, motivar essa pessoa a procurar um tratamento? Muitos, não só no toque, mas em vários transtornos, a gente percebe que às vezes é muito difícil, não só para o paciente, para a pessoa identificar os seus sintomas, as suas dificuldades, às vezes também para a própria família também é difícil identificar e encaminhar, digamos assim, a busca de uma ajuda para o tratamento. No toque acontece também de pessoas que têm uma certa dificuldade de admitir que eles têm algumas limitações, mas geralmente o sofrimento é muito grande, né? Então eles procuram, realmente há uma procura para tentar resolver essas situações. Professora, eu gostaria de agradecer a sua participação e também as informações no Saúde em Foco de hoje. O Saúde em Foco fica por aqui, lembrando que se você quiser acompanhar ou rever a nossa programação, basta acessar o YouTube no canal Unifra Online. Nos vemos na próxima semana. Até lá!